Donald Trump venceu a eleição presidencial nos Estados Unidos, manteve a maioria na Câmara dos Deputados e conquistou o controle do Senado. Em Washington, o republicano voltará ao poder com controle total. Os impactos do novo governo serão sentidos no mundo todo, mas de acordo com a professora de Relações Internacionais da UERJ, Fernanda Nancy, a América Latina não deve ser uma prioridade da administração. Não é prioridade definitivamente do governo dos Estados Unidos. Não é prioridade do Biden, também não é prioridade, não vai ser prioridade para o Trump nos próximos anos. O tema que tem mais importante para a América Latina na política externa dos Estados Unidos, atualmente, e que vai se manter, obviamente, com o Trump, é o tema da migração. Né? E isso, obviamente, repercute muito fortemente no país que é vizinho dos Estados Unidos, que é o México. Um outro tema que vai preocupar os mexicanos, certamente, é a questão do comércio exterior, né? As tarifas à importação, principalmente porque a gente tem os acordos de livre comércio do México com os Estados Unidos, e o Trump já fez isso no mandato anterior e agora, novamente, está no discurso dele, certamente ele vai fazer, porque faz parte da política republicana do Trump, vai impor tarifas à importação. Então, muitos dos produtos que vêm do México para os Estados Unidos vão aumentar o preço, né? Na Argentina, otimismo. O presidente de extrema-direita, Javier Milei, celebrou a vitória de Donald Trump e foi para os Estados Unidos comemorar e se reunir com o republicano. O Javier Milei está feliz que o Trump chegou novamente à presidência, anunciou publicamente isso, está nesse momento nos Estados Unidos, foi se encontrar com o Trump, participar da conferência conservadora que está tendo nos Estados Unidos, com o slogan, né, Make America Great Again. O Trump falou Make Argentina Great Again, ou seja, significa que ele está demonstrando para o Milei que tem uma preocupação com os argentinos. Na verdade, a Argentina não é prioridade, né, na política externa americana, menos ainda para o comércio exterior, mas o Milei já disse que está buscando nesse momento, que vai buscar assim que o Trump chegar, né, à presidência, mas já está tecendo, né, nos bastidores assim, um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Então, o Milei anunciou isso. Para o posto de secretário de Estado, Donald Trump nomeou Marco Rubio. Senador pela Flórida e filho de cubanos, o republicano é conhecido por ser um notório anticomunista e linha dura nas relações com a China e o Irã. Em Brasília, a nomeação de Rubio para a mais alta posição da diplomacia americana preocupa. Na verdade, o Itamaraty já está se mostrando preocupado, né? Saíram algumas notícias no jornal demonstrando que existe essa preocupação porque pode vir uma pressão do governo americano com relação ao Brasil, principalmente por conta da proximidade que o Brasil tem nas suas relações comerciais com os chineses, né? E o Marco Rubio é um dos maiores críticos à China, então pode ser que exista, sim, essa maior pressão, principalmente no campo comercial. Mas essa preocupação também, Pedro, já existia no primeiro governo Trump, quando a gente teve o início daquela guerra comercial entre China e Estados Unidos. Então, eu não acredito, de fato, que isso vai ter um impacto muito significativo nas relações bilaterais. Porque se tem uma coisa que o Brasil sabe fazer muito bem, e faz parte, né, da história da nossa diplomacia, é ter uma política externa pragmática, é ter uma política externa que sabe se manter equidistante entre diferentes polos. Nesse fim de semana, durante uma atividade do G20, a primeira-dama Janja insultou em inglês Elon Musk. Fuck you, Elon Musk. O bilionário, dono da Tesla e do X, pretende ter forte influência sobre o governo Trump. Nas redes sociais, o magnata ameaçou: eles vão perder a próxima eleição. Eu não acredito que especificamente, né, o Musk tem essa capacidade de influência sobre o Trump e principalmente sobre o governo dos Estados Unidos, porque como eu falei, né, com relação ao Brasil, as relações são muito pragmáticas, são históricas, tradicionais, então eu não acredito que uma figura seja capaz de promover uma modificação nesse relacionamento. Mas é aquilo, né, Pedro? A gente sabe que as críticas no plano retórico, elas vão continuar existindo. E certamente ele, se apoderando, né, de um cargo onde ele vai ter muito mais visibilidade, ele vai se utilizar desse cargo para
para escrever o que ele quiser na rede social, no X, para continuar criticando o Alexandre de Moraes, a justiça brasileira, o governo brasileiro. Mas ele não tem essa capacidade de modificar as relações bilaterais do Brasil com os Estados Unidos. Outros países latino-americanos que olham com preocupação o novo governo e o nome de Marco Rubio são Cuba e Venezuela. Com esses países, eu acredito que vai ter uma alteração significativa nas relações, porque eu acho que vai ter um endurecimento mesmo, no sentido de novas imposições de sanções. Eu acho que é isso que a gente deve esperar, né, na próxima administração do Trump, principalmente porque ele está cercado dentro do seu círculo mais íntimo, onde ele está nomeando pessoas que vão trabalhar diretamente com ele, exatamente daqueles que comungam do mesmo pensamento que ele. São críticos da mesma forma aos países que são considerados comunistas e que os governos, na verdade, não são considerados legítimos, né? Então, eu acredito que sim, com relação à Venezuela e a Cuba, vai ter um endurecimento, vai ter pressão. Acredito que pode até ter uma nova instrumentalização, sabe, do Grupo de Lima, por exemplo, que agora ficou bem paralisado, mas que pode existir um fortalecimento de novo desse grupo de países, né, que estavam pressionando a Venezuela que volte a se articular e que tenha uma maior pressão. Indo para a Europa, o governo Trump pode representar uma mudança profunda no conflito entre Ucrânia e Rússia. Durante os últimos anos, Trump e os republicanos criticaram o envio de ajuda financeira dos Estados Unidos a Kiev. O próprio Marco Rubio ele já falou abertamente que ele acredita que a Ucrânia deveria começar a negociar com a Rússia e ceder território, que, na verdade, a Ucrânia não deveria ficar insistindo na recuperação dos territórios que já foram ocupados pela Rússia. Então, acho que a partir desse ponto, a gente já começa a perceber que existe uma tendência, né, do governo Trump de buscar, de alguma forma, mediar essa crise, mas partindo de uma posição bem específica, que não é a posição que a Ucrânia esperava. Para a professora Fernanda Nancy, porém, pouco deve mudar em relação ao genocídio em Gaza. Com relação a Israel, o Trump, muitas vezes, no seu primeiro mandato, deixou claríssimo o quanto ele admirava, né, Israel, a parceria, tem uma relação com o próprio Netanyahu. Então, assim, eu acredito que, por mais que exista uma tendência de tentar resolver a situação que existe hoje, né, em Gaza, não vai existir uma mudança tão significativa na relação com Israel, por conta das relações históricas dos Estados Unidos com Israel e por conta da própria relação do Trump com o Netanyahu. Pedro Paiva, de Nova York, para a TV 247.